Oi pessoal, me chamo Camila, estou cursando o segundo período de odontologia e estou aqui para explicar um pouco sobre o processo de odontogênese, que é o processo de formação dos dentes através da explicação científica. O primeiro dente de leite ele nasce por volta dos 6 meses de vida, ficando a dentição decídua completa por volta dos 3 anos de idade, e no total as crianças têm 20 dentes. A partir dos 6 anos começa essa substituição dos dentes decíduos por os dentes permanentes. Então, eu vou falar agora com vocês um pouco sobre a função dos dentes. Na parte superior e inferior da arcada dentária, logo à frente nós temos os incisivos. Eles são responsáveis por cortar os alimentos. Logo após os incisivos, nós temos os pontiagudos, que são os caninos. Eles são responsáveis por rasgar os alimentos. Posteriormente aos caninos, nós temos os pré-molares e os molares, que eles servem para triturar os alimentos e estão localizados na parte posterior da arcada dentária. E além da função principal dos dentes, eles também auxiliam na fonética e são determinantes para uma estética facial harmônica. Odontogênese. Nós vamos estudar a odontogênese, é o estudo da formação dos dentes. E ele se divide em 5 fases: a fase de botão, a fase de capuz, a fase de campânula, a fase de coroa e a fase de raiz. A primeira fase é a fase de botão. E vamos ver nesse formato de desenho sequencial. A gente tentou fazer dessa forma que ficasse mais dinâmica para vocês entenderem. Nós temos 2 tipos de célula: as células do epitélio oral e as células do ectomesênquima. Entre os dois sempre haverá a lâmina basal. Nós temos epitélio oral, células do ectomesênquima e lâmina basal. A primeira fase é a fase de botão, essa fase que eu estou mostrando para vocês. É a fase caracterizada pela interação, proliferação celular. As células que estão em mitose invadem a área das células do ectomesênquima com o formato de um botão. As células do epitélio oral, elas invadem as células do ectomesênquima em formato de botão. E as células do ectomesênquima respondem também com mitoses. Então, inicia-se o processo fundamental da formação de dentes. Na fase de capuz, o epitélio oral continua sua invaginação em direção ao ectomesênquima, porém agora invadindo mais nas laterais, modificando essa estrutura para um formato de capuz. O capuz epitelial continuará ligado ao epitélio oral por meio da estrutura chamada de lâmina dentária. O capuz, as células epiteliais situadas nessa situação convexa são chamadas de epitélio externo, enquanto as células nessa posição côncava são chamadas de epitélio interno. E as células situadas entre os dois são chamadas de retículo estrelado. E todos esses três, eles formam o órgão do esmalte. As células ectomesênquimas nessa situação, nessa posição do capuz, nessa fase, ela é situada em 2 partes. A célula da papila dentária, que ela fica nessa posição abaixo da parte côncava, e as células do folículo, que elas dão a volta inteira em todo o epitélio. A fase seguinte é chamada de fase de campânula. Devido à intensa proliferação nas fases anteriores, o órgão do esmalte terá um volume maior e manterá todas as estruturas já existentes: o epitélio externo, o epitélio interno, que vai adquirir um formato da coroa do futuro dente, e o retículo estrelado entre os dois. E uma nova estrutura irá se desenvolver: 2 ou 3 camadas de células epiteliais. O estrato intermediário é esse novo órgão que se forma. Nessa fase, a lâmina dentária ela sofrerá uma ruptura e o germe dentário perderá sua conexão com o epitélio oral. As células epiteliais formarão ilhas de células chamadas de gubernáculo. As células da papila dentária continuarão alojadas dentro do órgão do esmalte, enquanto que as células do folículo elas rodearão todo o órgão do esmalte, desde a sua região inferior até a sua região superior. A próxima fase é a fase de coroa.
É nela que irá acontecer o início da secreção dos tecidos mineralizados que formam a coroa do dente. Esta formação obedecerá a um gradiente de secreção de matriz, iniciando pelas pontas de cúspide e progredindo lentamente em direção à alça cervical. É então a partir da fase de coroa que conseguiremos facilmente identificar no germe dentário a presença das matrizes de dentina e de esmalte. Acima das matrizes de esmalte, será possível identificar as células responsáveis pela sua secreção, os ameloblastos. E abaixo da matriz de dentinas, encontraremos as células responsáveis pela sua secreção, os odontoblastos. A última fase do desenvolvimento dos dentes é a fase de raiz. Apesar de nessa fase o foco ser o desenvolvimento da raiz, a coroa continua em franca formação, com secreção de matriz de dentina e de esmalte. Por isso, todos os elementos que compõem o órgão do esmalte permanecem sem muitas alterações. Em contrapartida, o epitélio externo e interno do órgão do esmalte vão progredindo lentamente em direção ao apical, em decorrência da proliferação celular, sendo acompanhados pela lâmina basal, terão um papel crucial na formação da raiz. Neste momento, o limite cervical do dente estará definido, podendo separar-se o que é coroa do que é raiz. As células da papila dentária permanecerão no interior do germe e na formação radicular serão muito importantes, provendo células que se diferenciarão do homeoblastos, que formam a dentina radicular, bem como o restante da população da polpa, no interior do canal radicular. Já as células do folículo ao redor do germe dentário terão um papel crucial na fase de formação da raiz.